Boa noite. Nessa nova edição, o último Derma Evenings de 2021, nós temos a honra de convidar Lucas Campos Garcia, que foi residente de dermatologia da UFMG, mestre em Ciências da Saúde do Adulto também na UFMG, e que trabalha no ambulatório de colagenoses e de úlceras crônicas na UFMG. Eu queria lembrar a todos que podem mandar as perguntas durante toda a apresentação, que no final nós vamos passar para o Lucas, vamos fazer uma discussão, tá? Dos motivos, né, de existir o Derma Evenings, eu estava comentando com o Lucas, que é inspirar as pessoas, né, que queiram fazer um mestrado, um doutorado, ou publicar algum trabalho, e aqui essa divulgação faz parte dessa tentativa, né, de disseminar essa ideia e de criar nas pessoas o desejo de fazer alguma coisa, de sair aí da zona de conforto, né, Lucas, e fazer um trabalho que é árduo, mas que é gratificante. Então, muito bem-vindo. O Lucas acabou de defender a dissertação de mestrado e ele vai apresentar para nós. Primeiro, boa noite. Gostaria de agradecer à gestão da SBDMG pelo convite, e em especial a Paulo, para essa discussão dessa noite. Então, como a Paula disse, melanoma acral plantar foi o tema do meu mestrado, e hoje eu vou trazer assim, um pouco do que eu aprendi na revisão de literatura, lidando com esse tema ao longo desses 2 anos e meio que estive estudando melanoma acral plantar especificamente. Então, vou falar dos aspectos epidemiológicos, clínicos, dermatoscópicos e histopatológicos. Bom, existe um boom de publicações e um crescimento grande do interesse em melanoma, porque é um tumor que tem um índice de letalidade grande, ele é responsável por mais de 50 mil mortes anualmente, corresponde a 0,7% do total das mortes causadas por câncer, e tem tido uma incidência aumentada de forma crescente, apesar dos últimos anos uma tendência a um pouco de estabilidade, desde a década de 1970, e diversos fatores são levantados como causais para esse fato, como o aumento da exposição, o aumento do diagnóstico, ou tudo isso junto, né, que seria até o mais provável. O Clark e a equipe dele, em 1969, foram os primeiros a subdividir os melanomas em subtipos específicos agrupados de acordo com características clínicas, mas principalmente histopatológicas. Desde esse início, eles enfrentaram oposição científica, por exemplo, o Ackermann era contra essa subdivisão, então Clark propôs a divisão em melanoma nodular, extensivo superficial e lentigo maligno melanoma. Só posteriormente, 7 anos depois, foi que o grupo encabeçado pelo Reed propôs esse outro subtipo, que é o melanoma lentiginoso acral. Então, desde a época que ele propôs até a década de 80, houve muita confusão do que seria o melanoma lentiginoso acral e o melanoma acral. Então, essa publicação de 1982 tentou esclarecer um pouco melhor isso. O Reed, inclusive, fazia parte desse grupo que publicou essa tentativa de consenso. Então, começou a se chamar de melanoma acral todo aquele melanoma que acomete as áreas de pele glabra ou não pilosa, então as palmas, as plantas, o aparelho ungueal. E melanoma lentiginoso acral, um subtipo histológico que é mais frequente nessas áreas, embora não seja o único. Então, a gente pode ter, por exemplo, um melanoma nodular na planta e na palma. Esse melanoma ele vai ser chamado de melanoma acral, mas ele não é um melanoma lentiginoso acral. E foram definidos critérios histopatológicos para determinar um melanoma lentiginoso acral. Então, a fase preliminar de crescimento radial, de células lentiginosas atípicas, crescimento expansivo na derme papilar ou vertical na derme reticular, infiltrado inflamatório de linfócito, sinais de regressão e citologia das células aberrantes, alongadas ou epitelioides. Nenhum desses critérios ele é específico para melanoma lentiginoso acral, mas é o conjunto desses critérios julgados pelo dermatopatologista
que vai possibilitar ele laudar como melanoma lentiginoso acral. De todos os subtipos descritos, ele é o mais raro. Então, até por isso ele foi descrito depois, provavelmente. Tem uma incidência estimada em 0,3 para 100 mil habitantes por ano, mas apesar deles ter essa raridade, proporcionalmente, ele afeta muitos pacientes de descendência asiática e negros. Então, ele corresponde a cerca de 1/3 dos melanomas em asiáticos e a mais da metade dos casos em negros. Para se ter uma ideia, quando a gente pega caucasianos, ele vai corresponder a cerca de 3 a 5% apenas dos casos. Apesar disso, a maioria dos estudos atuais acredita que seja a mesma incidência absoluta, mas como os asiáticos e os negros têm muito menos os outros subtipos de melanoma, então essa proporção de melanoma acral é maior nessas populações. Dentre os melanomas acrais, os plantares são os mais frequentes, ou de longe, eles correspondem a mais de 2/3 dos casos de melanoma acral. Então, eles ganham dos palmares, que são os menos frequentes, e dos ungueais. Quando a gente fala de melanoma acral ungueal, os halos que são os locais mais acometidos. A média de idade, ela está mais ou menos na 6ª, 7ª década de vida, que é significativamente maior do que para os outros subtipos. Ela se aproxima mais da média de idade de incidência do lentigo maligno melanoma. Esse é um quadro com as principais séries de melanoma acral publicadas na literatura. A gente pode ver publicações aí desde 1990 até 2020, englobando 1.653 pacientes, e a gente vê essa idade média nos diversos trabalhos de em torno de 62,9 anos, e uma discreta predominância nas mulheres, 54,8%, em relação aos homens, o que é um pouquinho diferente dos outros subtipos também. Um Breslow médio de 3,23, demonstrando um certo atraso diagnóstico, que são lesões mais espessas. E quando a gente pega a proporção de melanomas lentiginosos acrais dentre os melanomas acrais, é uma proporção que corresponde, na média da literatura, a 2/3 dos casos. Mas isso varia muito entre os trabalhos. A gente vê trabalhos antigos colocando 45% e trabalhos mais novos colocando que todos os casos eles classificaram como melanoma lentiginoso acral. Chama atenção também a proporção de tumores ulcerados, quase metade dos tumores ulcerados. E aí fica a interrogação se por uma característica biológica do tumor ou por esse atraso que a gente consegue ver por esse índice de Breslow alto. Esse outro quadro, que ainda falando de epidemiologia, ele agrupa os principais trabalhos brasileiros publicados especificamente sobre o melanoma acral. Nós temos outros trabalhos que abordam melanoma acral, mas dentro de um grupo de pacientes com diversos tipos de melanoma. Essas 5 publicações, então, são especificamente sobre melanoma acral, e dentre elas nós temos uma série muito grande, que é feita a partir da base de dados do INCA. Então, é um estudo com 529 pacientes, e só pacientes que foram submetidos à pesquisa de linfonodo sentinela. Por isso, a gente vê um Breslow para essa série, que esses 2 casos se baseiam nessa série, esses 2 artigos, um Breslow muito alto, 12,2 e 5, e que puxa a média dos trabalhos nacionais para um Breslow mais alto em relação da literatura mundial, provavelmente por esse viés de publicação. Então, nós encontramos aqui um Breslow dos trabalhos nacionais de 6,2. A gente pode ver a raridade desses quadros, nós temos publicações com 10 casos, 45, 50, porque é um tipo de melanoma mais raro realmente. A patogênese ainda é muito controversa e ainda não se sabe muito sobre esses mecanismos que vão levar ao desenvolvimento do melanoma nessas áreas. A radiação ultravioleta parece não estar implicada. É um lugar que praticamente não é exposto ao sol, principalmente à planta. Assim como outros fatores clássicos, como número de nervos, fototipo baixo, então aqueles pacientes ruivos, de olhos claros, história familiar ou história de queimaduras solares na infância. Diante dessa ausência de fatores de risco, desde a década de 70, a hipótese de que o trauma poderia estar de alguma forma associada à patogênese do melanoma acral, principalmente plantar, ela sempre foi aventada. Isso lá na década de 70, por exemplo, estudos na África, em tribos da Uganda, eles tentaram ver se naquelas tribos que já usavam calçado, a incidência seria menor em relação às tribos que ainda não usavam calçado, mas nunca se chegou a uma conclusão definitiva.
Esse é o mapa de calor da pressão que é exercida sobre a planta dos pés durante a deambulação. Então, a gente pode ver nas cores mais quentes, onde a pressão é maior. Então, a gente vê que no calcânio, essa pressão atinge picos máximos, enquanto ela é praticamente ausente no arco plantar e muito fraca, que chama meio do pé, e menor no antepé. Então, né, desde 2015 para cá, nos últimos 6 anos, alguns pesquisadores tiveram a ideia de tentar correlacionar as áreas de incidência do melanoma plantar com as áreas de apoio. Então, esse é um gráfico de calor, que foi o primeiro que eu encontrei na literatura, em que os autores, eles mapearam os tumores e eles jogaram num esquema da planta do pé quais seriam as áreas mais acometidas por esses tumores, fazendo um mapa de calor do acometimento do melanoma acral. Então, essa série aqui de 2016 encontrou que o local mais acometido era a região do calcânio. Então, a gente pode ver uma similaridade muito grande com essa área, com esse mapa que eu estou voltando aqui para mostrar anteriormente, com o mapa de pressão durante a deambulação, durante a marcha. Em 2017, um outro grupo tentou replicar esses resultados de forma muito interessante. O resultado foi bastante similar. E mais recentemente, esse ano, um terceiro grupo fez essa mesma associação, esse mesmo tipo de trabalho. Então, coloquei aqui os 3 trabalhos existentes na literatura até então, e os 3 reforçando muito essa imagem visual que é bastante impactante, da predominância de lesões na região do calcânio, e bem similar àquele esquema de pressão. No meu mestrado, a gente fez um mapa de calor, exatamente com a mesma metodologia. A gente ainda não publicou, mas o nosso mapa de calor também mostrou exatamente a mesma similaridade. Reforçando isso que a gente sabe muito pouco da patogênese, quando a gente fala de genética, a genética hoje que move as pesquisas sobre melanoma, principalmente com o gancho que a gente tem nas terapias. Então, a gente tem os inibidores de BRAF, que vão ajudar no tratamento da doença localmente avançada ou metastática. E esse gráfico de pizza maior, essa é uma publicação de 2018, é referente aos tumores cutâneos. A gente pode ver essa fatia amarela, ela representa aqueles tumores do tipo selvagem, nos quais não foram detectadas mutações conhecidas. Agora, vocês percebam a diferença que tem do melanoma acral. Então, no melanoma acral, mais de 50% dos tumores a gente não consegue detectar uma mutação. Isso fala tanto em dificuldade de tratamento, quanto em falta de pesquisas na área, porque provavelmente são tumores mais raros e de menor interesse científico, realmente. O que já se sabe sobre a genética é que amplificações nesse gene da ciclina D1 são frequentes. Mas o que é interessante é que não só nos melanócitos do tumor, mas também nas células melanocíticas, nos melanócitos que estão ao redor. Então, provavelmente, esse não é o evento mais importante para a transformação tumoral. Ele é um evento associado, criando, inclusive, um conceito de campo de cancerização que pode ser possível. E é interessante porque, muitas vezes, no melanoma acral plantar, a gente vê focos de tumor que não parece estar interligado fisicamente. A carga de mutações somáticas ela é menor em relação aos demais subtipos de melanoma, mas tem maior prevalência de mutações somáticas estruturais. Então, deleção, translocação, duplicação, o que é bastante interessante porque a carga de mutação somática alta, que a gente vê nos outros subtipos, é uma assinatura do dano pela luz ultravioleta. E aqui ela está ausente, reforçando, então, a impressão de que a ultravioleta não está implicada na patogênese desse subtipo específico de melanoma. Em compensação, deleções, translocações e duplicações são muito mais frequentes em tumores como tumores de colo, tumores de bexiga. A gente tem uma dificuldade grande no diagnóstico clínico dos melanomas acrais porque as áreas acrais não são rotineiramente examinadas por médico nenhum, não é só por dermatologista, não. Isso é comprovado através de diversas séries. E existe também um desconhecimento que essas áreas podem ser acometidas por melanoma, né? Eu trabalho no ambulatório da FMG, mas também dou aula na faculdade, que é a Unifenas. Muitas vezes os alunos se surpreendem muito com essa informação, de que existe melanoma ungueal, existe melanoma palmar e plantar. Além dessa dificuldade da área que é acometida e do desconhecimento, existem variantes clinicamente atípicas que são mais frequentes
nas áreas palmo-plantares, como os melanomas amelanóticos, o que dificulta ainda mais o diagnóstico. Então, quando a gente tem o ABCDE, na clínica do melanoma acral, a gente tem proposto um acrônimo que chama CUBED, que são lesões coloridas, com o de diagnóstico incerto, sangrantes e de crescimento. Tá? Então, o ABCDE ele não é muito aplicável para essa área, eles criaram esse acrônimo que é o CUBED. E representa sempre um padrão de crescimento que é bifásico. O que é isso? Geralmente ele tem uma porção macular, que corresponde ao crescimento radial, e na porção mais ou menos central, com o passar dos anos, ele vai acabar desenvolvendo essa porção nodular do crescimento vertical. Isso é para representar a dificuldade do diagnóstico. Então, esse era o melanoma acral amelanótico ou hipomelanótico, porque a gente consegue ver algumas áreas pequenas de pigmento aqui. Então, isso exige assim, um alto índice de suspeição clínica e exame. Tem que examinar para descobrir, né? A gente vê uma área ulcerada que poderia facilitar o diagnóstico. Para tentar facilitar um pouco mais esse diagnóstico, a dermatoscopia, que é esse método que nós utilizamos para visualizar estruturas abaixo do extrato córneo, descrita na década de 90, ela foi, principalmente a partir de trabalhos de grupos japoneses do Saida, aplicada para o diagnóstico das lesões pigmentadas acrais, para evitar biópsias desnecessárias e melhorar a acurácia do diagnóstico. A gente sabe que é uma área difícil, às vezes, incômoda para fazer a biópsia, no que a gente pode melhorar isso, é bom. Nós temos estruturas especiais nas áreas palmo-plantares, que são chamadas dermatóglifos, ou popularmente conhecidas como impressões digitais, que são compostas por essas áreas elevadas, que são denominadas cristas, e essas áreas deprimidas, denominadas sulcos. Então, são as cristas e sulcos que vão dar a nossa impressão digital. Nas cristas, a gente pode ver pequenos orifícios que correspondem à saída das glândulas sudoríparas écrinas, tá? A saída do acrociríngeo. Então, o que foi descrito inicialmente por Saida, pelo grupo dele, o grupo japonês, é que nos névos, o principal padrão associado às lesões benignas névicas é esse padrão conhecido como sulcos paralelos. Então, a gente pode ver aqui no esquema exemplificado, o pigmento, ele poupa a região que está o ducto da glândula sudorípara écrina e se concentra nessas porções mais deprimidas. Aqui a gente tem a foto real da dermatoscopia, tá? Então, essa porção mais larga corresponde às cristas e o pigmento está agrupado exclusivamente nos sulcos. A gente tem variantes desse padrão de sulcos paralelos. Os principais dele, o padrão entreliça, que acomete muito nas áreas de transição entre a pele glabra e a pele pilosa, nos quais, além do predomínio nos sulcos, nós temos essas traves de pigmento perpendiculares. Elas cortam as cristas, mas elas não predominam nas cristas. Principalmente nas áreas que nós temos apoio oblíquo na lateral dos pés, a gente pode ter esse padrão denominado fibrilar regular. Então, vocês podem ver que aqui o pigmento ainda se concentra nos sulcos, mas ele se esparrama devido a uma pressão oblíqua, dando essas linhas finas e quase todas do mesmo tamanho, como está mostrado aqui no esquema, tá? Vale a pena lembrar que esse acervo, ele é do Ambulatório de Lesões Pigmentadas, né, que é a minha orientadora do mestrado, a Flávia Bittencourt. Ela tem esse acervo, cuida e documenta muito bem essas lesões e nos permite desenvolver esse trabalho de pesquisa, que a gente sabe fazer trabalho retrospectivo. Se a gente não tem uma documentação boa, é muito difícil. O padrão globular. Então, o que a gente avalia no padrão globular? O padrão globular, vocês vão ver aqui que, inclusive, os glóbulos, eles estão localizados nas cristas, mas são glóbulos simetricamente distribuídos, homogeneamente distribuídos, quase todos do mesmo tamanho. Então, um padrão regular associado à benignidade também. E, a partir daí, a gente vai falar agora de, principalmente, padrões associados ao melanoma, a partir deste. O principal padrão dermatoscópico associado ao melanoma foi o padrão em cristas paralelas. Então, a gente pode ver aqui que o pigmento ele vai se depositar na parte mais larga, inclusive obliterando os ductos das glândulas sudoríparas écrinas.
Além desse padrão, a gente vai ter o fibrilar irregular, no qual o pigmento vai estar nas cristas, mas também devido a uma pressão oblíqua vai se borrar, né? Então ele fica meio espreado sobre a lesão, mas aqui com linhas grossas, linhas finas, linhas curtas, linhas mais longas, linhas mais escuras. Então, o que está representado esquematicamente nessa figura aqui também ao lado. O padrão serrilhado, no qual a periferia a gente pode ver essas figuras denteadas. Padrão multicomponentes, então nós vemos aqui crostas, borrões, áreas vermelho-leitosas. Padrão em favo de mel, também é um padrão associado a melanoma, no qual parece que o pigmento está depositado na crista, mas a gente tem essas traves fibróticas correspondentes à queratina, então dando essas estruturas arredondadas. O padrão em cristas vermelhas, tá? Então nas cristas nós vemos esse padrão bem avermelhado. Padrão assimétrico, homogêneo, no quais não são praticamente vistas estruturas identificáveis, e o atípico, no qual a gente não consegue encaixar em nenhum desses anteriores. O padrão homogêneo e atípico, eles podem ocorrer no melanoma, mas também podem estar associados a névoos melanocíticos congênitos da região plantar. Tá? Então, mais uma vez aqui o atípico. Vou aproveitar aqui para dar uma pausa, a gente falou dos padrões. Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar pelo chat, tá? Porque no final vai ter a discussão. Agora nós vamos falar de estruturas que compõem esses padrões. A pigmentação irregular difusa. Então a gente vê aqui uma pigmentação que bastante irregular. Borrões, que são estruturas menores, de uma pigmentação mais fechada, mais bem agregada. Os glóbulos, eu tinha mostrado para vocês, então, os glóbulos distribuídos simetricamente, no padrão de benignidade. Aqui nós já podemos ver os glóbulos, eles não seguem uma linha, a gente vê glóbulo muito grande, glóbulos bem pequenos. Então, esse padrão de glóbulos assimetricamente distribuídos também fala a favor de melanoma. O véu cinza azulado, que é, inclusive, reportado em outros subtipos de melanoma, que corresponde a uma hiperceratose ortoceratótica sobre a lesão. Áreas de regressão, que conceitualmente são áreas mais claras do que a pele ao redor, e ulceração, que também é um padrão clássico de melanoma em relação a névoos. Áreas vermelho-leitosas, vasos polimórficos, então a gente pode ver aqui vasos grossos, vasos finos, vasos enrolados como se fosse um saca-rolha, vasos mais alongados. Então o padrão vascular é muito importante. E tem que ter um cuidado especial ao avaliar padrão vascular com dermatoscópio, porque muitas vezes a gente comprime demais e dificulta a visualização dos vasos. Então, às vezes, você quer ver vasos, tem que soltar um pouquinho a pressão no dermatoscópio, porque vai aparecer. E, por último, a policromia, que é padrão clássico também, tanto clínico quanto dermatoscópico. Então, nessa foto a gente pode ver o branco, o vermelho, o castanho, o marrom escuro, o preto, e que, principalmente nos dados que eu encontrei do mestrado, foi o achado mais prevalente associado aos nossos melanomas acrais. O que a gente tem na literatura em relação à dermatoscopia é que o padrão de cristas paralelas é o mais prevalente nas séries até hoje publicadas, principalmente nas séries asiáticas. Então, o Saida, quando descreveu isso, comparando os melanomas e névoos, ele encontrou uma especificidade que chama muita atenção, de 99%, e uma presença em mais de 80% das lesões. Apesar disso, nós temos séries em caucasianos, a série do Lalas, que são uma série de 2014 e 2015, com respectivamente 118 e 131 pacientes, em que ele encontrou o padrão de cristas paralelas em apenas 65% e 38% dos casos, o que, assim, prejudicaria bastante o nosso diagnóstico, se é o padrão que a gente mais procura. Então, reforçaria que teria que estar atento a outros padrões. Na nossa casuística, nós encontramos 77% dos pacientes com padrão de cristas paralelas presente, pelo menos focalmente. Então, na nossa população aqui, na nossa população do mestrado, se aproximou muito mais das séries asiáticas.
Apesar disso, essa especificidade ela deve ser bem menor do que isso, porque se a gente levar em conta outras lesões pigmentadas. Esse é um trabalho de 2013, bastante interessante, do grupo do Rio, qual o Carlos Barcal faz parte, em que ele avaliou, além de nevos e melanomas, também máculas melanóticas raciais, eritema pigmentar fixo. Então, ele viu que essas lesões, que não eram avaliadas nesses trabalhos originais, elas podem ter padrão em cristas paralelos. Então, essa especificidade pode, se você avaliar esses outros tipos de lesão pigmentada, vai cair. Apesar disso tudo, a histopatologia ainda é o padrão ouro, né? A maior parte, como eu citei no início, é de lentiginoso acral, mas o diagnóstico histopatológico ele ainda pode ser muito desafiador. Então, às vezes a gente pega pacientes com lesões que são clássicas e típicas de melanoma acral. Quando a gente faz a biópsia, o patologista não consegue nos dar esse diagnóstico, porque as alterações são muito incipientes. Eu vou mostrar o que é essa proliferação melanocítica na crista profunda intermédia, mas que é um padrão adicional descrito. Então, esses cortes histológicos são cortesia do professor Guedes. É uma lesão pigmentada na região acral, a gente pode ver essa ortoceratose importante. Então, essas áreas mais elevadas corresponderiam às cristas dos dermatóglifos, essas partes deprimidas aos sulcos. Quando a gente tem essa crista epidérmica, ela é chamada, quando está em correspondência com a crista do dermatógrafo, crista intermédia. E quando a gente tem essa outra crista em correspondência com o sulco, crista limitans. Então, as cristas limitans, elas vão limitar as cristas intermédias, ok? Então, o que foi descrito? Quando a gente tem a pigmentação aqui, na crista do sulco, dos dermatógrafos, é o que a gente vê na dermatoscopia como indicativo de melanoma. O que os autores japoneses perceberam é que se, em correlação à crista do sulco, a crista dos dermatógrafos, lá em cima, na crista intermédia aqui embaixo, a gente vê uma proliferação melanocítica, isso já seria suficiente para pensar no diagnóstico de melanoma. Mesmo que não haja uma grande proliferação, ou que esses melanócitos não tenham uma citologia tão aberrante. Porque, nesse caso, a gente vê um agrupamento de melanócitos, mas sem uma citologia que chama muita atenção. Mas isso foi proposto como um critério diagnóstico precoce. Um outro critério diagnóstico precoce que foi proposto é o alargamento dos processos dendríticos dos melanócitos. Então, não é normal que se veja ao HE, como é essa coloração, esses processos dendríticos tão largos, alcançando as porções superiores da epiderme, chegando aqui quase até a camada granulosa. Então, isso seria causado por um verdadeiro engarrafamento de melanossomas, que seria sintomático de já uma proliferação maligna. Por que são propostos esses critérios adicionais de um diagnóstico precoce? Justamente por isso que eu falei, os critérios clássicos, muitas vezes a gente não consegue fechar o diagnóstico para lesões que são clinicamente muito típicas de melanoma acral. Os outros critérios, o índice de Breslow ainda é o critério mais fidedigno para a avaliação das lesões avançadas, e outros critérios prognósticos são os mesmos dos outros subtipos. Então, a gente vê ulceração, invasão perineural e vascular, regressão, índice mitótico, infiltrado inflamatório. O tratamento de escolha ainda é a exérese cirúrgica. Elas são determinadas, assim como os outros subtipos, a partir do índice de Breslow, mas as taxas de recidiva são 2 a 5 vezes maior nos melanomas plantares em relação aos outros subtipos. A gente não sabe ainda bem se é por característica biológica do tumor, uma má delimitação que dificultaria uma aplicação correta da margem cirúrgica, ou se por questão anatômica, questão de drenagem linfática, que propiciaria que esses tumores recidivassem mais ou até mesmo tivesse disseminação maior. A quimioterapia, mais recentemente a imunoterapia, são os tratamentos de escolha para doença localmente avançada, como nos outros subtipos. Era isso, gente. Espero que tenha dado para dar uma passada pelo que eu localizei na literatura aí mais recente a respeito desses aspectos. Muito interessante, né? Eu li também, né? O meu mestrado também, o assunto foi melanoma,
e como que os asiáticos têm essa incidência muito maior, né, do melanoma acral. Realmente eles estudam muito, a maioria dos estudos genéticos são lá, né, eles têm grandes séries realmente. E aqui no Brasil, como que a tendência é mesmo de um diagnóstico muito mais tardio, né? Para a gente chamar a atenção a necessidade realmente de melhorar o exame físico, né? O estadiamento aqui, em geral, ele é muito mais avançado ao diagnóstico, não é isso? Isso. Isso e é aquilo que eu falei também, assim, na verdade, é atrasado, inclusive, no mundo todo em relação aos outros subtipos, né, para ver a dificuldade. E aqui não é diferente, né, ainda é muito precário o diagnóstico e a gente tem, inclusive, às vezes, dificuldade de aceitação do paciente em fazer a cirurgia. O paciente fazer uma amputação de aparelho ungueal, o paciente passar por uma cirurgia que ele vai ter que ficar com uma ferida crônica no pé, que às vezes não consegue fechar, a maioria não vai fechar por primeira intenção, né, não seria mais adequado colocar um retalho, então às vezes a gente fecha da melhor maneira a área para diminuir a área cruenta e deixa fechar por segunda intenção. E nós temos casos, inclusive recentes, no ambulatório do Hospital das Clínicas, de paciente que se recusou a operar, né, então complica ainda mais. Sim. A Mauritânia Guimarães Moraes está te dando os parabéns pela excelente aula. Realmente foi muito clara, viu, Lucas, sua explicação, e abriu, assim, para mim, pelo menos, né, que fiquei estudando e já tinha alguma experiência, até essa questão histológica, como que a gente tem que, né, prestar atenção e rever o diagnóstico diferencial, muitas vezes pedir revisão de lâmina, né, porque às vezes pode ter uma dificuldade diagnóstica nos casos mais iniciais. Eu fiz um diagnóstico de uma paciente e, assim, só na terceira revisão é que realmente saiu, era um caso muito inicial e, né, foi gratificante até fazer o diagnóstico precoce, porque ela está há mais tempo, né, a chance de curar é muito maior. Dificílimo, viu, Paulo? O diagnóstico da lesão precoce in situ, dificílimo. Inclusive, a gente tem orientações em trabalhos japoneses da maneira de se cortar a peça cirúrgica, de fazer cortes que sejam perpendiculares aos sulcos e às cristas, para poder identificar melhor esses padrões, sabe? Então, é muito difícil. Muito bem. E desse seu trabalho do mestrado, você fez alguma publicação? Já saiu alguma publicação? Você já encaminhou e já tem alguma ou ainda não? Não, eu só mandei primeiro um pôster para o GBM, né, que vai ser agora, no início de dezembro, e nós estamos agora trabalhando na publicação, né, deve gerar aí umas 2 publicações, acho que vai ser bem interessante, assim. Sim, com certeza. Bom, você queria falar mais alguma coisa? Não, agradecer a Mauritânia, que sempre prestigia, muito interessada, minha colega lá de Divinópolis, do pessoal do Grupo Centro-Oeste, está sempre prestigiando. Sim, com certeza. E hoje, até que nós tivemos, né, para um dia, com chuva, né, no início da semana, com o jogo de futebol competindo, viu, Lucas? Tinha mais de 30 pessoas aqui assistindo. Então, não, isso para essa programação que é à noite, é mais para quem é interessado, né, nesse tipo de assunto, quer ver produção científica, publicação ou mesmo trabalho científico, né, é muito, tá? Então, parabéns, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, viu? E aí, um feliz ano novo para nós, né, um feliz Natal. Isso aí. Agora a última programação do ano. Obrigado pelo convite, viu? Feliz Natal para todos, que o ano que vem seja ainda mais produtivo para nós. Isso. E lembrar do Dezembro Laranja, né? Tá chegando para todo mundo aí as peças de divulgação da SBD Nacional. Isso aí. Lembrar para todo mundo. Um abraço, gente. Um abraço, gente. Boa noite. Boa noite.